Olá, tudo bem com vocês? Novamente aqui com uma história. A história do Miguel. Miguel nasceu num berço de ouro e era uma família extremamente tradicional. Ele morava num prédio do qual ele poderia ver da sacada uma enorme floresta no centro da cidade. Só que essa cidade, ela sempre tinha as partes, né, que às vezes a gente não conseguia ver nada além de grandes prédios construídos. E um dia Miguel pediu para os seus pais se ele poderia vir a pé da escola para ele poder passar ali. A mãe ficou surpresa. Uai, mas você quer ver floresta? Lá mora uma bruxa. Mas aí Miguel disse assim: ah, mãe, deixa eu verificar, eu vou com uns amigos meus, porque a gente tem curiosidade de saber o que tem lá. A mãe deixou. E aí Miguel, novamente, né, com seus amigos, tentaram criar coragem. Mas aquela floresta no centro da cidade, onde havia um rio, que era o rio da cidade, passava no fundo, era toda cercada. E haviam árvores imensas que também a protegiam. Era como se fosse uma nova mureta de segurança para aquela floresta. E Miguel, sempre que podia, ele tentava com os amigos pular o muro. Não conseguia. Aí certa vez ele saiu da escola sozinho e conseguiu ver que tinha um galho, uma nova árvore subindo para o muro. E ele escalou, conseguiu entrar naquela floresta. E lá ele se deparou com uma senhora de seus 70 anos. E ela estava mexendo no seu orquidário. E ela disse: bom dia, como você? Quem é você? Ah, eu sou o Miguel, desculpe estar invadindo a sua propriedade. Olá, Miguel, eu sou Yolanda. Venha, vamos passear. Você quer conhecer minha floresta? E ao caminharem na floresta, Miguel ficou encantado pela quantidade de árvores que havia. E ela tinha também uma reserva de rosas extraordinárias que ele nunca tinha visto, nem mesmo nas floriculturas que sua mãe ia. E a dona Yolanda passou a guiá-lo por aquela imensa floresta maravilhosa. Lá no fundo, ela tinha um rio que passava, era o centro assim da cidade que descia da serra. Era espetacular porque era limpo e ela estava rodeada de árvores. Dona Yolanda disse a ele que ela mantinha os funcionários para poder preservar aquele local. Aquele local era um pequeno jardim do Éden para ela, que ela havia recebido de herança. E ela disse que ali, onde havia os grandes prédios, era da sua família, mas que seus irmãos haviam herdado a herança e eles resolveram simplesmente vendê-la. Mas ela, com seu marido, que era apaixonado por borboletas, pássaros, resolveram manter aquele jardim. E assim Miguel, sempre que possível, ele passava as tardes com ela para conhecer. E ela mostrava como ela fazia o plantio das árvores, as sementes que ela arrecadava, guardava. E assim Miguel tinha todo o conhecimento sobre o que havia naquela floresta. E quando ele chegou um dia em casa, ele falou assim: mãe, você conhece aquela floresta? E a mãe: lá mora uma bruxa. Não, mãe, lá não mora uma bruxa, mora uma senhora maravilhosa, o nome dela é Yolanda. Mas você entrou, você conheceu a mulher? Sim. Meu filho, você está proibido. E aí, com a proibição, aquilo foi deixando o Miguel muito apreensivo, porque ele estava apaixonado pelas árvores, pelos pássaros, pelas flores que haviam naquele local. E aí, num domingo, os seus avós estavam lá. A avó falava das viagens do aeroporto, do iate, de tudo que o dinheiro podia comprar. O avô falava das grandes fortunas que ele havia aumentado e o que ele iria deixar de herança. Mas Miguel ficou com aquilo na cabeça. Mas a vida é só isso mesmo? E aí ele escapava da escola sempre que possível e ia conversar com a dona Yolanda. Ele era assim apaixonado pelo trabalho que ela desenvolvia. E uma certa vez ele chegou lá e os filhos da dona Yolanda queriam que ela vendesse as terras. E ela estava com suas lágrimas desesperada porque os filhos não estavam interessados em preservar a floresta, as suas flores, os animais que ali habitavam, os pássaros, ou, preservar aquelas árvores imensas que estavam ali há mais de 70 anos.
E aí Miguel também ficou muito entristecido com aquela notícia. E passado 2 anos, Miguel aprendeu a cultivar as árvores, porque ele aprendeu como que deveriam preservar as sementes. Ele percebeu como era bom ver os pássaros cantarem livremente naquela floresta. Ele viu que o rio era saudável e ele conseguia ver coisas que muitas vezes não se ensinavam em sua casa, que era o amor que ele aprendeu a admirar com a dona Yolanda. E ela veio a falecer. Aquilo caiu no coração do Miguel como uma grande e desastrosa notícia. Porém, passado 1 ano, ele viu que havia sido transformada aquela casa num parque, num horto florestal, que Dona Yolanda não havia deixado nada para os filhos. Ao contrário, ela deixou para a cidade, que todos os habitantes poderiam participar daquela maravilha que ela havia deixado. Ela deixou coleções e coleções de sementes para que quem quisesse plantar uma árvore teria. Ela deixou seu orquidário, as suas flores exóticas raras, ela deixou os animais viverem ali, que a cidade poderia usufruir de tudo aquilo que ela durante 70 anos havia cultivado, mas que os filhos poderiam receber sim uma parte, 20% do que era arrecadado. Miguel ficou muito feliz, porque ele aprendeu a amar a natureza e aprendeu com uma estranha, uma senhorinha de 70 anos, aquilo que ele não havia aprendido com seus pais, que era sobre amar as coisas simples, porque o dinheiro ele não traz tudo. O dinheiro nem sempre traz felicidade. Às vezes o dinheiro traz, às vezes, um vazio. Então eu pergunto a vocês, o que a gente pode querer mais de melhor nessa vida? O amor ou o dinheiro? Que vocês pensem sobre isso.